Olá Brasil, olá povo de Deus, que Deus ele possa te abençoar em todos os sentidos da sua vida, não só em tempo, mas também fora de tempo. E hoje eu quero trazer uma palavra que talvez ela seja emblemática para você, para mim, que é como o próprio Senhor Jesus ele diz que qualquer pessoa que proferir uma palavra contra Jesus, isso será perdoado, mas aquele que proferir contra o Espírito Santo não tem perdão. E é o que eu quero trazer hoje, esse dilema, essa palavra, que talvez você tenha dúvida, o que é pecar contra o Espírito Santo, que pecado esse que não tem salvação. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você tem a palavra de Deus aí, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 3 e verso de número 27. Abra conosco para você poder acompanhar, que diz a palavra de Deus assim: mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são deles a casa rebelde. Quer dizer, porque são casa rebelde. Olha que coisa, olha o que Deus está trazendo para mim e para você hoje. Que na verdade, o Espírito Santo ele está aí. Em momento da sua vida, você já deve ter feito algo de errado que teve uma voz ao seu coração que disse: olha, isso que você fez foi errado. Essa voz que você ouviu assim, sussurrando nos seus ouvidos, foi a voz do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda é que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus, ele disse em Mateus, capítulo de número 12, verso de número 31, ele disse: olha, porque isso vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoado. Em algum momento da sua vida você já deve ter pensado: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Ou talvez você não conhecia essa palavra, ou talvez você ainda não tinha o conhecimento desse pecado contra o Espírito Santo. Eu quero falar uma palavra rapidamente para você. Uma vez um jovem perguntou a um rabino de Israel, e disse: mestre, qual é o melhor dia para que eu possa entregar a minha vida a Deus? E o rabino lhe respondeu: o último dia antes da sua morte. Então o jovem disse: mas eu não sei qual é o dia que eu vou morrer. Então o rabino, o mestre, respondeu: olha, então todos os dias você entrega a sua vida a Deus, porque nós não sabemos o dia que vamos partir. O pecado contra o Espírito Santo é uma rejeição de totalidade. Uma pessoa que rejeita a Deus é uma pessoa realmente que não tem um pingo de remorso. Sabe aqueles assassinos que mata e não tem nenhum remorso? Então é exatamente isso. A pessoa que peca contra o Espírito Santo é aquela pessoa que realmente ela não tem mais nem um pouco de sensibilidade no seu coração. Ela já não tem mais o desejo de pedir perdão a Deus, porque geralmente quem peca contra o Espírito Santo é aquela pessoa que não se arrepende. É aquela pessoa que geralmente ela já predestinou e já trilhou o seu caminho. Ela não quer saber de arrependimento. Então, pecar contra o Espírito Santo é rejeitar a palavra de Deus. Quer dizer, um cristão ele pode pecar contra o Espírito Santo? Infelizmente sim. Porque quando eu me entrego a Jesus e daqui a pouco eu passo a me apostatar, quer dizer, a renegar e voltar para os modos antigos, e de modo que eu não venha mais voltar para a casa de Deus, para a presença de Deus, certamente se eu conviver até a minha morte
eu não vou ser salvo. Porque a salvação, ela é desenvolvida todos os dias. Então, pecar contra o Espírito Santo é aquela pessoa que já não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós temos o exemplo, Judas Iscariotes. Jesus ele tentou o máximo, se esforçou para que ele viesse se arrepender. Mas na última quinta-feira, antes da ceia, o Jesus falou para ele, olha, faça o que tem que fazer. E a partir dali, Judas ele saiu tomado de Satanás para fazer o que ele tinha que fazer, trair Jesus. E tem pessoas que colocam isso no seu coração, será que tem salvação para mim? Tem sim, tem salvação sim. Desde que eu e você, nós não pecamos contra o Espírito Santo. Quer dizer, pessoas que pecam contra o Espírito Santo, elas não querem voltar novamente à casa de Deus. Elas não querem novamente voltar à presença de Deus. Nós temos exemplos de Faraó. Faraó endureceu seu coração de tal modo que o Espírito de Deus, a voz de Deus, já não era mais presente na vida deles. O pecado contra o Espírito Santo é uma rejeição de tal modo que a voz do Espírito Santo não mais é ouvida no coração das pessoas. E em Ezequiel, em Apocalipse, a Bíblia deixa bem claro que no final dos tempos, a rejeição do Espírito Santo será tão globalizada que as pessoas estariam pecando naturalmente contra o Espírito Santo de Deus e que os seus caminhos serão trilhados propriamente em vida. Porque enquanto há vida, há salvação. A partir do momento que eu já não estou mais neste mundo, eu já sou julgado. Eu já fui julgado e a minha vida está nas mãos de Deus. E Deus é que vai trilhar para onde eu vou. Então, rejeitar o Espírito Santo é uma maneira, de fato, que eu e você nós temos que ter a sensibilidade de entender que essa voz que fala conosco, a partir do momento que você ainda tem essa voz, é que você ainda não pecou contra o Espírito Santo. Porque Deus está falando, está batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Então, todos os momentos, Ele está falando. Então, queira nós entender. E entender que a nossa salvação, ela depende enquanto eu e você temos vida. Porque a partir do momento que eu e você morremos, nosso caminho já está trilhado, tá? Entenda isso, tá? E que essas palavras, elas possam penetrar no seu coração, de modo que você venha entender que a salvação, ela tem que ser desenvolvida todos os dias, tá? Olha, que Deus te abençoe, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com pessoas que têm dúvidas sobre a palavra, sobre esta palavra do Espírito Santo, tá? E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo.